Olá, nesse vídeo nós vamos dar uma geral sobre uma série de gráficos que até por acaso foram gerados a partir de dados do IBGE, né? Então, dados que eu coletei em várias fontes, mas baseado no censo do IBGE. Com isso, a gente vai poder perceber quais são os tipos de gráficos que a gente dispõe e, num particular problema, a gente escolher aquele que nos parece o mais adequado para representar os dados que eu estou analisando. Vamos aos exemplos, então. Primeiro, observa que eu tenho aí um gráfico de pizza, né? Particularmente, esse gráfico representa dados reais. Quer dizer, em 1872, qual era a distribuição no Brasil? Veja bem, 1872, há 150 anos atrás. Qual era a distribuição entre brancos, pardos, pretos e asiáticos, no caso, né? Aliás, não, nem havia. Aqui é caboclo, como era chamado na época. Olha que maluquice. Então, nem tinha asiáticos ainda. Agora, em 2010, chamaram de indígenas e amarelos. Olha que nomenclatura maluca, que são os asiáticos. O importante aqui não é fazer uma análise sociológica ou crítica ou histórica da terminologia usada, evidentemente cheia de preconceitos, isso é o óbvio lulante, mas sim olhar o aspecto matemático. Então você observa que o gráfico de pizza, ele basicamente nos fornece visualmente uma divisão percentual dos meus dados, o que facilita enormemente a percepção da grandeza dos meus dados, coisa que numa tabela seria humanamente impossível. Vamos para outro tipo de gráfico. Esse é um gráfico de coluna, como a gente chama. É engraçado que antigamente, gráfico de barra ou de coluna era a mesma coisa, porque a barra é a coluna deitada, a coluna é a barra em pé. Ou seja, hoje se separa. Não, barra é deitado, coluna é em pé. Isso é um detalhe relevante, naturalmente. Então, observa que interessante, aqui é estimativa da população brasileira. Ou seja, embora esteja escrito até 2022, esse gráfico foi lançado antes de 2018. Porque, observa, revisão em 2018. Se planejou qual seria o crescimento da população, vamos imaginar 2015. Eu vou avaliar quanto vai ser a população nos próximos anos. Então, eu revi essa projeção em 2018. Observem que interessante. Toda essa parte técnica de previsão é estatística. Aqui eu estou preocupado com a representação gráfica. E utilizou um gráfico de colunas para representar esses dados que ele está prevendo e do passado analisando o futuro. Vamos para a próxima. Esse é muito engraçado, porque eu peguei esse gráfico, que está bonitinho, né, e tal, mas vamos fazer algumas críticas sobre esse gráfico. Olha o que ele me informa. Centro-Oeste é a região que mais cresce. Mas olha os dados que ele me deu. Ele me deu em coluna 2010, 2022. Então, esse 80,4 é 80,4 milhões era a população da região Sudeste em 2010. Em 2022, é 84,8 milhões. Agora, olha só, olha o que ele fala. Centro-Oeste é a região que mais cresce. Pô, mas aonde que nesses gráficos eu estou enxergando que o Centro-Oeste é a região que mais cresce? Essa não é uma conclusão óbvia do gráfico. Então, esse gráfico não está adequado, porque não está me mostrando com clareza isso. Porque olha que maluquice. Centro-Oeste é a região que mais cresce, que contas eu vou ter que fazer? Bom, lá vou eu. Sudeste. 84,8 menos 80,4 dividido pelo 80,4 dá 5,47%. Então, um aumento de 2010 para 2022, com base no que era 2010, 5,47%. Nordeste, que é o próximo,
54,6 menos 53,1 sobre 53,1 e assim por diante. Aí eu tive que fazer esse raio dessas contas todas para descobrir que, realmente, Centro-Oeste é a região que mais cresce. Então, esse gráfico que ele me deu não é uma coisa que me facilita ver o que ele afirma, né? Embora o gráfico seja bonito, etc. e tal, não foi o gráfico adequado. Outra coisa que ele afirma: 69 de cada 100 brasileiros vivem no Sudeste ou no Nordeste. Isso parece charada, porque aonde que eu vou enxergar essa informação? Em lugar nenhum, né? 69 de cada 100, olha o que eu vou ter que fazer. Bom, eu vou ver qual é a população total no Sudeste mais Nordeste. Evidentemente que em 2022, porque se ele fala 69 de cada 100, eu imagino que é atual, né? E meio que ele botou um azul aqui, me sugerindo 2022, não é besteira isso, porque isso parece outra charada. Mas tudo bem, vou somar 84,8 com 54,6. Tá legal, deu 139,4. Agora eu vou somar essa tralha toda, para saber qual é a população total, né? Em 2022, deu 202,9. Agora, olha o que o cara me diz. 69 de cada 100 habitantes, ou seja, 69%, vivem no Sudoeste ou Nordeste. Então, eu vou dividir isso. Ver quanto é que é 139,4 em 202,9. Eu desculpo fazendo a conta que realmente dá aproximadamente 69%. Então vocês vejam que o gráfico é bonito, é agradável, etc. e tal. Mas as coisas que ele afirma não tem absolutamente nada a ver com o gráfico que me é oferecido. Eu tive que fazer uma cacetada de contas por fora para poder enxergar isso. Vamos em frente. Outro gráfico. Na verdade, aqui são dois gráficos, né? Vamos perceber esse detalhe. População residente no Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Região Sudeste são 41,78%, deve estar um pouco pequeno esses números. Região Nordeste, 26,91%, etc. Então, essa parte de cima realmente me diz concretamente que 203.062.512 habitantes e me dá os percentuais por região. Perfeito. Me dá uma clareza de qual é a agregação de habitantes, né, residentes no Brasil em cada uma das regiões. E olha que interessante, se você somar o Sul com o Norte, com o Centro-Oeste, vai dar 8, 8, 16, mais ou menos, 30, 31. Então, olha só, Sul mais Norte mais Centro-Oeste dá 31, ou seja, um pouco maior do que o Nordeste. E realmente a região Sudeste é a mais populosa. Agora vamos ver a parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte, de 0 a 100 milhões. Ele está me dando a população de cada uma dos estados mais populosos. Ó, São Paulo, 44 milhões. Minas Gerais, 20 milhões. Rio de Janeiro, 16 milhões. Bahia, 14 milhões. E assim por diante. Ceará, quase 9 milhões. Então, esse gráfico é interessante, né? Observa que em cima, a gente chama esse gráfico aqui, que está horizontal, digamos assim, de barra acumulada, porque ele vai botando uma barrinha em cima da outra, quer dizer, se fosse coluna, seria uma barrinha em cima da outra, se fosse barra, uma barrinha ao lado da outra, de tal maneira que o total está representado pela barra total, e cada pedaço está dentro da barra total, né? E aqui é um gráfico de barra usual, né? Ou seja, cada barrinha representando o total de alguma entidade que eu estou medindo. Vamos para outro. Esse gráfico é lindo. Vamos analisar o que ele representa. Esse tipo de gráfico em que eu faço uma linha, né, em cada valor, observa que aqui estão os anos, vamos olhar essa linha azul. O nome desse gráfico é gráfico de linha. Vejam que interessante. Ele lembra o gráfico matemático que a gente aprende na escola, mas, em geral, nos aplicativos, esse gráfico é chamado de gráfico XY, por exemplo. É o gráfico matemático, né? Onde você faz o gráfico de uma função. Como eu não tenho aqui números reais como domínio, e sim uma quantidade discreta de valores, esse gráfico de linha, ele representa
entre aspas, o comportamento numérico em função das informações. Observa que aqui, é claro, 1940, 1950, 1960, faz um certo sentido, porque está crescendo o tempo, ou seja, está aumentando a década, e eu estou acompanhando qual é o crescimento ou decrescimento da população. Então, olha só que interessante. Em 1940, né, 1950, 1960, observe que isso é crescimento, tá? Crescimento anual é o azul. Então, de 1940 para 1950, aumentou 1,5, depois 2,4, 3, etc. Ou seja, ao contrário, é para trás. 2,4 foi aumento de 40 para 50. 3 foi o aumento de 50 para 60. Então, olha que interessante, a população brasileira foi aumentando até a década de... até 65, mais ou menos, quase 70. De 70 para cá, ó, começou a diminuir. Então, é interessante que a população brasileira está com taxa de crescimento decrescente. Ou seja, a nossa população, observa que aqui é a população real. Eu não estou analisando taxa de nascimento, né, e taxa de mortalidade, não. É a população existente naquele momento. Então, isso é um dado interessante. O gráfico de linha mostra isso legal. Agora, o outro gráfico que vocês veem em laranja é um gráfico de linha também, só que eu pintei abaixo dele, né? O que ele informa? O crescimento da população. Nota que essa curva, ela meio que começa a empinar, mas você nota que ela dá mudou a concavidade, tem um ponto de inflexão aqui, né? Claro, porque quando começa a subir e descer a taxa, aonde a taxa é zero, quer dizer, se em alguma região o crescimento foi zero, significa um ponto de inflexão aqui, taxa horizontal aqui, né? Interessante. Então, também é um outro gráfico de linha. Então, essa figura me mostra dois gráficos de linha. Esse gráfico, ele é um gráfico, digamos, padrão para análise populacional, que se chama gráfico de sino, por exemplo. Olha o que esse gráfico representa. Aqui eu tenho sexo e grupo de idade, ou seja, no lado esquerdo são homens. No verde escuro é a população em 2022. O verde claro é a população em 2010. Tá? No lado direito são mulheres, em laranja escuro 2022, em laranja claro 2020. Então, à esquerda homens, à direita mulheres. E à medida que você vai subindo, aumenta a idade. Então, aqui é de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, até acima de 100. Então, olha só. Criei uma curva aqui, meio marota, para mostrar a vocês uma coisa engraçada. Não há uma simetria, porque evidentemente que o número de habitantes por faixa etária de homens e de mulheres não é a mesma. Então eu criei uma linha, né, ali para vocês sacarem o seguinte: se eu rebater essa linha para o lado direito, ou seja, vai ficar muito claro que nos anos iniciais, quem é maior? É a linha verde clara ou verde escura ou a linha laranja clara ou laranja escura? Ah, então você descobre uma coisa engraçada, ó, está inferior, né? Essas barrinhas laranja, até mais ou menos aqui, está inferior às barrinhas verdes. Nascem mais homens no Brasil do que mulheres. Ou melhor, há mais homens no Brasil do que mulheres naquela faixa etária. O que me leva a concluir que nascem mais homens do que mulheres, o que não é uma inverdade. Agora, olha que interessante. Quando vai chegando por aqui, na faixa 25 a 35 anos, aí acontece o contrário, ó, mais mulheres. O que mostra, portanto, que os homens têm uma taxa de mortalidade grande. Né? E isso é verdade, não é verdade? Um país como o nosso, que é extremamente machista, lá vou eu querer, numa aula de matemática, fazer análise sociológica. A violência acontece muito entre os homens, né? O machão, etc. e tal. Então é claro que morre muito mais homem do que mulher. Então, esse gráfico mostra que, ó, lá quando a idade vai para 60, 70, etc., olha só, tem menos homens do que mulheres. Ok? Bem, eu tô por aqui, né? Eu tô por aqui. Ano que vem eu entro na faixa dos 80.
Ainda tem mais mulheres do que homens. Agora, olha só. Vamos olhar entre 30 e 34 anos, perceber que tem um eixo aqui, ó, 0 a 5, 0 a 5. O que significa isso? Olha só, quantos por cento? Então, se você olhar essa faixa, você vai ver a faixa verde escura de homens entre 30 e 34 e até aqui. Até aqui é quase 4, vamos supor 3,7. Agora vamos olhar o lado direito. Aqui é 4. Eu estou aqui nas mulheres laranja escuro. Poxa, está mais próximo de 4, 3,9 praticamente. Então eu percebo que realmente 3,9% é de mulheres e quer dizer, um pouquinho menos que 3,9 é de homens. Ou seja, já tem mais mulheres nessa faixa etária do que homens. Então, esse gráfico, ele me mostra não apenas qualitativamente pelo comprimento relativo entre as barrinhas, né? Como é que se comporta pela faixa etária, mas tem um eixo aqui que me mostra realmente quantos por cento de cada faixa etária eu tenho na população brasileira, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Esse vídeo mostrou a gente uma série de gráficos que a gente pode criar para representar os nossos dados. No decorrer do curso, a gente vai ver vários exemplos, usando inclusive ferramentas digitais. Aguardo você no próximo.